Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti e hoje eu vou mostrar aqui um indicador, uma regra de coloração e um robô baseado no indicador do Profit chamado Moneyflow. Para começar aqui, primeiro eu vou inserir o indicador Moneyflow na tela. Mas antes de fazer isso, quero agradecer o pessoal que está deixando like nos vídeos, se inscrevendo no canal. E se você quiser desenvolver o seu indicador personalizado, regra de coloração ou indicador, ou até uma automação para rodar 100% automática no Profit, entre em contato comigo através do e-mail que está na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. E se você gostou desse indicador, pode utilizar também o mesmo e-mail de contato para tirar suas dúvidas, beleza? Então vamos lá. Botão direito na tela, inserir indicador. Então primeiro eu vou inserir o indicador aqui para mostrar para vocês qual que foi a minha ideia, tá? Ele é um oscilador, né, similar a um OBV ou algo assim. Então ele nos traz apenas uma linha, né? E é difícil a gente tentar extrair alguma informação apenas observando essa linha, porque ela basicamente segue aonde o preço está indo, né? Então para eu conseguir determinar uma mudança na direção do movimento, a minha ideia inicial foi inserir uma média móvel nesse indicador. Então foi o que eu fiz. Botão direito, inserir média móvel, vou colocar aqui uma média móvel qualquer, tá? E agora eu tenho a média móvel e o indicador, tá? Então se a gente for olhar um operacional em cima disso, poderia se operar aqui o cruzamento das duas linhas aqui, né? Então cruzou para baixo eu faria uma venda, cruzou para cima eu faria uma compra, né? Pegaria esse movimento, aqui eu sairia, tá? Então a gente poderia pensar em operar dessa forma. Só que eu achei uma forma visual aqui muito ruim, né? E sem contar que esse indicador ele acaba sendo muito ligeiro aqui, né? Isso é bom, mas também não é tão bom porque ele em alguns momentos de lateralização, como por exemplo aqui, ó, né? Ele nos dá muita entrada falsa, né? Então aqui eu entraria vendido, depois comprado, depois vendido, comprado, vendido, comprado, vendido, comprado, vendido, um monte de vezes para depois pegar alguma pontuação, tá? Então eu resolvi criar uma forma de a gente operar o afastamento desse indicador da média, mas também de uma forma visualmente mais interessante. Então eu desenvolvi um histograma baseado nele, tá? Então eu vou puxar ele aqui para baixo e agora eu vou dar um botão direito e eu vou inserir o indicador chamado aqui no caso estratégia Moneyflow, tá? Eu gosto de colocar essa nomenclatura, né? Então a estratégia Moneyflow é um indicador, além de ser uma regra de coloração, a gente consegue inserir ele em uma nova janela, tá? Vamos para Profit. Então inserido o indicador na tela, tá? Podem ver aqui, ó, que ele é bem mais bonito do que a gente olhar simplesmente para essa linha, né? E aí ele tem algumas configurações que a gente pode fazer. Por exemplo, para evitar essa lateralização, eu criei aqui como se fossem duas bandas, né? Para que eu realmente pegue o movimento só quando o indicador aqui, ó, ele se afasta da média, tá? A média que eu estou utilizando aqui não é essa de 9 períodos, é outra média, então vou até fechar aqui para não confundir, mas a ideia é basicamente essa, tá? Então eu fiz aqui uma regra de coloração dentro do indicador, aonde ele vai determinar para mim como se fosse um histograma do distanciamento das médias, e quando se distancia mais do que esse valor que eu determinei aqui, ó, que no caso foi um valor meio que aleatório e também para fazer testes, tá? Eu tenho então um sinal. Então se a gente olhar esse trecho aqui, ó, hoje é dia, deixa eu apagar esse retângulo aqui. Esse aqui é um gráfico de 5 minutos, nem era o que eu estava testando, mas pode ser aqui para a gente ter um exemplo, né? Qual que é a ideia? Enquanto o indicador está operando dentro aqui desse local que eu determinei, entre o 35 e o menos 35, eu não tenho operação, porque o risco de eu não ter um movimento forte, tá? Eu não ter um fluxo, né? Já que o indicador é Moneyflow, o risco é muito grande. Então, dentro dessa região, né? Eu tenho um verde fraco e um vermelho fraco, tá? São as duas cores que eu utilizei aqui para representar isso. E a partir do momento que o indicador ele se afasta da média, né? Ou seja, eu tenho o fluxo, né? Ele começa a fazer um verde claro, tá? Então aqui seria um sinal para mim, né, de que eu deveria
pensar em entrar comprado a favor de uma tendência de alta, tá? Então aqui já acabou dando 700 e poucos pontos, né? E depois novamente ele volta aqui para dentro da região, tá? E aí eu não tenho mais um movimento forte de alta, eu tenho uma consolidação. Depois ele acaba saindo da região aqui e não dá certo, tá? Então não é 100%, não existe indicador que não erra, né? Então aqui no caso ele acabou saindo um pouquinho, depois não foi, e aí deu um movimento forte, foi na venda, né? Depois ali no outro dia. Mas enfim, a ideia por trás do indicador então é essa, né? Operar aqui o Money Flow como se fossem médias móveis, e a gente tem, se a gente der o botão direito aqui nas propriedades, algumas coisas que a gente consegue mudar, tá? Então eu criei aqui, como é uma estratégia de execução, e já vou mostrar para vocês. Nós temos aqui também os valores de stop gain, stop loss e algumas opções de estratégia, mas basicamente esse aqui, ó, o fluxo rápido, que seria a média lenta do indicador, e o fluxo lento, que é o rápido, que é a média rápida do indicador, e o fluxo lento, que é a média lenta do indicador. Então eu coloquei esses duas médias aqui de 17 e de 30 períodos, que foi onde eu encontrei ali como é que eu vou dizer, uma sinergia aqui com os gráficos que eu estava testando do índice, tá? Mas você pode mudar. Então, se eu quiser deixar esse aqui mais ligeiro, mais rápido, o que eu faço? Posso colocar, sei lá, 2 períodos aqui e no fluxo lento colocar 5 períodos, né? Então, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter um indicador que vai me dar sinais bem mais ligeiros, né? Ele vai ficar bem mais agressivo, né? Por outro lado, se eu quiser que ele fique menos agressivo, eu posso colocar 50 períodos, né? E uma média, sei lá, de 100 períodos. Aí eu vou ter ele bem suavizão, né? Bem tranquilão. E uma coisa que é importante a gente falar aqui é que quando a gente muda as propriedades do indicador, o Profit ele não altera as propriedades da coloração. Então podem ver que eu coloquei aqui um valor 100 e 50, ele mudou o desenho, mas a cor está errado aqui, ó. Né? A cor continua a cor que estava quando a gente estava olhando antes. Tá? Então é bem importante ficar atento nisso. Eu vou fazer um exemplo diferente para mostrar aqui, ó. Voltando para 17 e 30, tá? Nós temos agora a forma como era antes, que eu deixei calibrado aqui para rodar no índice. Se a gente mudar, por exemplo, o limite fluxo, que seria essa linha do 35, né? Se a gente colocar ele como sendo, por exemplo, 75, né? O que vai acontecer? Ó, veja esse lugar aqui embaixo, aqui, ó. Eu dei um aplicar. Ele mudou a linha lá para baixo, tá vendo? Mas olha só como a coloração já começou lá no 35, né? Então tem que ficar atento nisso, porque quando a gente dá um botão direito aqui, ó, temos duas propriedades, sendo que a primeira propriedade é do desenho e a segunda propriedade é da cor, tá? Então se eu quero modificar, eu venho aqui na cor e também coloco aqui o meu limite, vejo que ainda está 35, mudo para 75. Aí a minha cor atualiza conforme a nova região que eu estou considerando, tá? Então isso aqui era para mostrar para vocês aqui as possibilidades que a gente tem de alteração, tá? Para o indicador é basicamente isso que nós temos de alteração para fazer. Para quem gosta de ver algo um pouco mais, digamos, a coloração do gráfico, né, para ficar mais fácil de repente de identificar os momentos de entrada e tudo mais, você pode pegar e inserir como regra de coloração o mesmo arquivo no gráfico. Então a gente pode dar um botão direito aqui, ó, inserir regra de coloração, e aí vamos pegar aqui estratégia Money Flow e inserir no gráfico aqui como regra de coloração. E aí eu não precisaria mais utilizar aqui o indicador, porque ele vai me demonstrar pela coloração os parâmetros que eu defini aqui nas propriedades. De novo aqui, ó, quando eu dou o botão direito em propriedades aqui, ó, agora eu só tenho coloração inserida. Então as propriedades que eu vejo aqui, ó, é da minha regra de coloração, tá? Quando eu inserir a estratégia de execução, a gente vai ver que vai ser diferente também. Então eu sei que essa coloração ela está sendo gerada para mim com esses parâmetros aqui, ó, 17 rápido, 30 lento e um limite de 35 para começar a fazer a cor forte. Então a gente pode ver aqui, ó, o que aconteceu. O mercado ele estava numa consolidação. Vou pegar mais um pouquinho mais adiante aqui para a gente olhar, né?
primeiro ele veio aqui de um movimento forte. Ah, mas essas coisas aqui tá meio ruim de ver. Não tem problema. O que a gente pode fazer? Inserir aqui no automatizador a coloração como se fosse antigamente que a gente utilizava o Visual Bot. Então vamos colocar aqui, ó, o Money Flow. Aqui fica mais fácil de ver, né? Então a gente pode ver que ele estava numa coloração forte, né, de um limite, uma venda forte, né, que acabou até nem andando, tá? E voltou, né? Então acabou não dando muito certo. E aí o mercado ficou nesse vai não vai. Aqui foi um pouquinho, depois foi um pouquinho, mas em nenhum momento tivemos fluxo forte aqui. Até que neste momento aqui nós tivemos aqui uma entrada forte de fluxo de venda. Então aqui daria para a gente fazer uma venda, né? Então faria a venda aqui. Quanto será que andou aqui? Veja que daí ele anda, né? E não vai quase nada contra, ó. Praticamente não rompeu a máxima do candle que deu o gatilho aqui. Chegou a andar aqui quase 700 pontos, tá? E se a gente aguardar a virada do indicador, ó, ainda daria para pegar um lucro, mesmo você protegendo a operação. E aí veja que não tivemos aqui mais cores fortes, somente cores fracas. Vou inserir de novo aqui o indicador para a gente observar como é que estava o desenho lá embaixo. Ó, ele não passou a nossa linha ali de limite, então aqui não tinha operação para fazer, realmente, né? O mercado ficou aqui bem lateralizado, né? E não teve operação. Quando ele finalmente passou aqui, né, a região, aí sim, então aqui mesma situação que nós vimos na venda lá antes, né? Quando ele dá o sinal, ele quase que não volta, ele simplesmente segue uma tendência aqui forte, porque o fluxo está forte, mais 640 pontos andou só a favor, né? E aí lateralização de novo, né? Lateralização de novo. Veja que novamente, se a gente pegasse e esperasse o momento de saída, né, quisesse se proteger, ainda daria para pegar nesse caso mais pontos do que na outra venda, né? Mas eu particularmente prefiro realizar, né? Não gosto muito de ficar esperando virar, né? Entrou, garantiu o lucro na operação, saiu, tá? Então, pro indicador e para a regra de coloração, as configurações são essas, tá? É um fluxo rápido, um fluxo lento e uma linha aqui de limite para a gente determinar as entradas. Eu vou fazer um segundo vídeo desse indicador, mostrando então a estratégia de execução dele, o robô que vai realmente fazer as operações de forma automática, e aí vou mostrar também as configurações do robô e os resultados de backtest do índice, tá? Para que esse vídeo aqui não fique muito longo, beleza, pessoal? Obrigado aí por assistirem o vídeo, espero que tenham gostado dessa ideia de criação de indicador, né, onde a gente criou o histograma baseado no indicador de linha. Inclusive tem vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar o link na descrição. E se você tem interesse em desenvolver o seu indicador personalizado, regra de coloração ou indicador, entre em contato comigo através do e-mail que está ali na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. Mais uma vez agradeço o pessoal que está deixando like nos vídeos e se inscrevendo no canal. Valeu, pessoal, até mais!